Pois é, a moeda social ela é o contrário da moeda oficial. Eu justamente denominei moeda social por considerar que a outra moeda, a moeda dos bancos, a moeda do sistema financeiro, a moeda concentradora da riqueza em poucas mãos, ela é profundamente antissocial. Por isso que eu chamei a moeda dos clubes de troca, que permitia a criação de um mercado complementar, que para muita gente complementava em 90%, não é que complementava um pouquinho, não é que 10%, não. Tinha pessoas que viviam só dos mercados de trocas com aquelas moedas, então por isso eu as denominei moeda social. O que elas ofereciam? A possibilidade de você produzir e consumir, por isso a figura é chamada prosumidor, produtor e consumidor, dentro de um circuito fechado, local, que não era tão local assim, porque as moedas tinham uma extensão de validez bastante grande, elas eram válidas em espaços grandes. A principal dificuldade das pessoas de passarem a cabeça da moeda formal para a moeda social é pensar que essa moeda não é escassa, ela é suficiente. Portanto, ela não precisa ser superabundante. Não adianta ter poupança em moeda social, certo? Como mostrar para as pessoas que a moeda social ela só existe como moeda social se ela não for acumulada, se ela circular? A gente sabia que tinha que evitar a concentração de qualquer maneira. Uma das formas de evitar a concentração foi fazer uma contabilidade central, onde as contas ficavam claras e quem tivesse mais de uma certa quantidade na contabilidade do seu clube de trocas tinha que doar o excesso para a caixa comum. Aparece na Argentina no ano de 1986, por primeira vez no mundo, na segunda metade do século XX, o que nós chamamos as moedas provinciais, os bônus provinciais, que foram dinheiro impresso pelos governos estaduais para enfrentar a crise de liquidez imposta pelos programas de ajuste estrutural do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. Quer dizer que quando nascem os primeiros clubes de troca na Argentina, a Argentina tinha 10 anos de história de pluralidade monetária. Era comum encontrar, ou seja, havia uma lei de convertibilidade dólar-peso, então na rua circulava peso e dólar, você podia pagar o táxi em dólar. Era uma loucura pensar isso. E em moedas estaduais. Se você ia à província de Córdoba, tinha a moeda de Córdoba, assim, só usada nessas províncias. No final do governo do ministro Cavallo, ou seja, do presidente de la Rúa, o próprio ministro Cavallo tentou implantar um bono federal, que fosse válido em todo o país, justamente entendendo que a crise de liquidez era uma crise que tinha consequências políticas insustentáveis, certo? Então, ou seja, os clubes de troca, em certa medida, foram uma resposta similar à resposta das dirigências políticas que criaram moedas nos estados, as pessoas criaram moedas nos seus bairros. Não existe no mundo uma experiência semelhante a essa, que mostra que existe um potencial de mercado reprimido, que as pessoas sozinhas, sem governo, sem ninguém, podem, sem violar as regras jurídicas do capitalismo financeiro cruel, selvagem, quer dizer, nas margens, podem fazer um mercado novo.